Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu queria pedir a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, inicialmente que se inscrevesse no canal e deixasse seu like, porque no meu entendimento, o crescimento desse canal vai abarcar mais pessoas que têm o nosso perfil, ou seja, sempre crítico, sempre independente e objetivando a melhoria do nosso time dentro de campo e, por que não dizer, fora dele também. Eu havia dito a vocês na live de ontem que não assistiria à entrevista do Mister, justamente porque já havia visto uma prévia no Esporte Espetacular no domingo e realmente o saudosismo fala sempre muito mais alto do que a razão. Qual é a razão? A razão é você entender que de fato o Landinho, o Braz, a razão, eu vou mostrar para vocês aqui, diante de várias notícias, só do dia de hoje, postadas pelo Coluna do Flamengo, mas a razão é você entender que eles não querem o Mister. Então, por óbvio, você não deveria perder muito tempo pensando em algo que não vai acontecer. Algo que eles já não queriam que acontecesse em dezembro do ano passado, quando o Flamengo demitiu o Renato e foi até Portugal fazer aquele mise-en-scène, aquela pantomima toda, através do Braz e o Spindel, na contratação de um treinador. Razão, porque você entende que não pode perder muito tempo na sua vida. E eu acho que o que nós estamos fazendo realmente é uma grande perda de tempo. Que pena, ainda assim eu não vou desistir. Ainda assim, mesmo sabendo disso, eu não vou desistir. E hoje pela manhã eu fui tentado a assistir a entrevista e acabei sucumbindo. E meus amigos, sinceramente, aquele que diz que o Mister é antiético, aquele que não quer se retratar, porque eu diria até a vocês, o Mauro César precisa se retratar assim como pediu o pilhado, hoje no programa da Jovem Pan. Aquele que continua a insistir que o Mister não seria importante para o Flamengo num momento como esse, para que nós voltássemos a vencer, ou para que nós tivéssemos um planejamento mínimo sobre o que poderia acontecer de importante com o Flamengo no ano de 2023, esse não é rubro-negro. Eu não costumo, assim, eu não costumo apresentar sentenças definitivas com relação a convicções, principalmente quando as pessoas não concordam comigo. Eu acho até antidemocrático, mas diante dessa entrevista que emocionou o Brasil, porque não emocionou só aos rubro-negros, emocionou também aos anti-rubro-negros, porque eu recebi inúmeras mensagens das pessoas falando comigo sobre o quão espetacular foi o programa Bem Amigos ontem, quando o Mister teve uma participação especial. Sinceramente, meus amigos, é inacreditável. Nesses anos todos, eu nunca vi uma entrevista dessa forma. E é impossível que algumas pessoas continuem insistindo em determinadas teses, porque eu vou te explicar uma coisa, companheiro rubro-negro, a versão que vale é aquela que eu vi ontem. Ou seja, a apresentação formal do Mister, era ele que estava falando ali. E realmente, algumas conversas informais, ainda que não de maneira proposital, podem sim ser retiradas de contexto. Eu acho que algumas declarações que o Renato Maurício Prado disse que o Mister havia dado, podem sim, em algum momento, terem sido desvirtuadas, não propositalmente, mas por uma conversa informal que estava sendo travada ali. Porque o que vale é exatamente o que estava acontecendo ali. Então essa história que o Mister foi antiético com o Paulo Souza, essa história, meus amigos, que ele teria sido anti-rubro-negro e que teria vindo aqui para poder tumultuar o ambiente do Flamengo, que já estava tumultuado antes da chegada dele, óbvio, que já está tumultuado desde 2020, quando de maneira descuidada, quando de maneira irresponsável o Braz contratou o Domi, e depois o Rogério Ceni e o Renato, ou seja, um histórico de incompetência. Isso tudo já se refletia num Flamengo muito ruim dentro de campo e um Flamengo perdedor, porque é isso que o Flamengo é nos dias de hoje. O Flamengo é perdedor, não ganhou nada ano passado e esse ano já começou perdendo 2 competições. Esse é o time do Flamengo. Então culpar o Mister pelo insucesso do trabalho do Paulo Souza, culpar o Mister, meus amigos, porque ele vem ao Brasil e diz a verdade que queria vir para o Flamengo, culpar o Mister porque ele diz que ama o Flamengo, culpar o Mister por aquela entrevista sensacional, porque não foi só apenas com relação a esse tema.
Ele falou também, sobretudo, acerca de futebol, uma entrevista que eu jamais havia lido na minha vida. E eu quero dizer a vocês, eu leio inúmeras biografias de grandes treinadores do futebol, de inúmeros pensadores do futebol, e eu nunca vi nada tão extraordinário como o que eu vi nessa entrevista. E eu quero te dizer o seguinte, companheiro rubro-negro, acredito que jamais verei, porque, na verdade, aquela entrevista, ela simboliza, no meu entendimento, uma simbiose, uma química entre conhecimento de futebol e paixão por aquilo que você faz e, principalmente, por onde você estava fazendo, que é o Flamengo. E aí, meu amigo rubro-negro, eu quero mostrar para você aqui, através, apenas sem abrir as reportagens, apenas o que foi postado hoje pelo Coluna do Flamengo, que, como eu falei, é um site que eu confio bastante e que, de fato, não opina, em grande parte das vezes, apenas relata os fatos jornalísticos, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, porque cada um tem a sua opinião, viu? Tá aqui, ó. Com novo desfalque, Flamengo finaliza a preparação. É o Felipe Luiz que vai somar a muitos que o Flamengo tem. E ontem, na reunião do Conselho Deliberativo, naquela desgraça de reunião do Conselho Deliberativo, o Landim finalmente prometeu divulgar um relatório sobre o que está acontecendo no Departamento Médico do Flamengo, que nós já sabemos o que vai ser, ou seja, elogiativo, claro, porque ele não economizou elogios ao Departamento Médico do Flamengo, e eu aqui não vou julgar se nesse caso ele tem razão ou não, eu apenas quero dizer que realmente estarrece essa miríade de lesionados que o Flamengo tem ao longo do tempo. Só notícia ruim, você vai ver aí também, ó, Muricy Ramalho fala em trairagem, puro corporativismo de alguém que teve sucesso aqui, mas que não teria nos dias de hoje, porque tem filosofias retrógradas sobre o futebol e ele, inclusive, é executivo do São Paulo. Você acha mesmo, companheiro rubro-negro, que o Muricy quer que o Mister volte para cá? Você acha mesmo que quer que volte? É claro que não. Você acha que o anti-rubro-negro quer que o Mister volte para cá? De forma alguma. Vamos lá, ó. Felipe Luiz sofre lesão de grau 2, é afastado dos jogos do Flamengo. Tá aqui, ó. Landim promete documento detalhado. Não tenho nenhuma dúvida, meus amigos, afastando-se das críticas ao departamento médico, porque ele nunca erra. É impressionante, o Landim nunca erra, o Marcos Braz nunca erra. Se você for perguntar para ele, companheiro Landim, me diga o que você errou até hoje, ele vai dizer que não errou em nada. Ele não erra em nada. Enquanto isso, nós não podemos contar com os nossos jogadores dentro de campo, porque era uma providência que ele já havia ter que tomado há muito tempo. Está aqui o companheiro Rodrigo Caio, sai em defesa do Departamento Médico do Flamengo, o companheiro que está lá desde o ano passado, e que já vinha apresentando uma sequência de lesões muito importantes. Estão aqui dando uma boa notícia, o Flamengo pode ganhar 2 reforços para o jogo contra o Altos, acho que é o Mateuzinho e o Pedro, que também estavam contundidos. Outra derrota do Flamengo aqui, ó, TJD absolve o Fluminense por racismo contra Gabigol, ou seja, o departamento jurídico também que precisa ser posto em xeque, porque é inacreditável que o Fluminense tenha sido absolvido por isso. E aí tá aqui, ó, Jorge Jesus abre o jogo e revela o real motivo da saída do Flamengo. Era óbvio que o problema era a pandemia. Era claro que sim, tem muita gente tentando desconstruir a imagem do Mister por isso, e eu quero te dizer, isso agora não tem a menor importância, porque mesmo aquele que acha que o Mister já estava alinhavado com o Benfica, mesmo aquele que inexplicavelmente ainda continua a apoiar o Rodolfo Landim como presidente do Flamengo, mesmo esse, né, porque ele deu uma declaração dizendo que estava chateado com o Mister, porque o Mister havia saído, havia se comprometido com ele. Mas ele é um líder, e não é só dentro de campo, é um líder pessoal e familiar também. Voltou lá porque a nossa situação pandêmica aqui era muito difícil, vocês sabem disso, e ele é um líder, tinha que liderar um processo de gestão da família dele. Claro, ele é líder, eu também voltaria, sinceramente, eu também voltaria. Tá aqui, ó, Felipe Luiz desfalca o Flamengo, apenas para que vocês tenham uma ideia aqui do que acontece. Olha, Flamengo
apresenta queda no aproveitamento em clássicos nos últimos 2 anos, o Flamengo perdendo direto para todos os clubes importantes do Brasil. Tem aí algo muito positivo, a Nação 12, que emitiu uma nota muito importante, questionando o verdadeiro absurdo. Isso é para você entender, meu amigo, como a situação está difícil. Eu tive na Gávea hoje de manhã, meus amigos, até pessoas que costumavam apoiar o Landim de maneira inquestionável, ou seja, de maneira inconteste, essas pessoas estão deixando de apoiar o Landim, porque o que aconteceu ontem é um grande absurdo contra você, torcedor off-Rio. Na verdade, um ato antidemocrático, um ato que representa tão somente o motivo pelo qual eles estão na Gávea hoje, que é um projeto de poder, meus amigos, que é eterno. Porque se você limita a 1.000 pessoas o off-Rio, quando na verdade só lá no jogo contra o Ceará, mais de 10.000 pessoas compraram ingressos, todos os rincões do país, quando você vai ter rubro-negros, só 1.000. Sabe por quê, companheiro rubro-negro? Para que você não tenha influência no momento da votação, para que você, companheiro que mora mais afastado e não pode ser manipulado, você que não pode ser agraciado com benesses, para que você não vote. Isso é uma verdadeira vergonha. Eu não sei como não tem uma reação mais conclusiva, uma reação, eu diria, mais agressiva, no sentido intelectual, claro, dos torcedores off-Rio em função disso. Tá aqui, ó, Jesus afirma que 3 jogadores não foram bem, um espetáculo essa entrevista, e a partir daí, não é? Também uma crítica aqui, ó, poucas pessoas tomam decisões por 45 milhões, jornalista critica a limitação do off-Rio no Flamengo. Meu Deus do céu, é um cara que toma uma atitude de apresentar ali no conselho para os seus aliados uma estratégia de veto a algo, meus amigos, que eu não tenho nenhuma dúvida seria muito importante para o time do Flamengo. Uma outra também, ontem votaram no conselho, vocês sabem disso, a impossibilidade, ou seja, não é necessário que você peça licença do poder, de algum poder do Flamengo, de algum cargo do Flamengo, quando você vai se candidatar a algum cargo eletivo. Ou seja, abriram as portas da candidatura do Marcos Braz para deputado federal. Você aí, companheiro, que já tinha votado no Marcos Braz para vereador, não é possível que você vai fazer essa coisa de novo, achando que isso vai ser importante para o Flamengo. De novo, é a mistura da política com o futebol, é a mistura, meus amigos, dos interesses pessoais com os interesses do Flamengo. Isso é inadmissível, eu nunca vi isso na história, de maneira tão deflagrada. Aqui, ó, pessoas sendo demitidas da Gávea, uma série de situações, meus amigos, que de fato nos estarrecem substantivamente. Eu posso dizer a vocês que o clima está pesado lá na Gávea, mas eles ainda têm a maioria no Conselho Deliberativo. As propostas estratégicas vão ser votadas de acordo com ele. Meus amigos, sinceramente, essa hashtag que subiu aí, que eu fiz questão de botar nessa capa, ou seja, Mister até o dia 20, meus amigos, isso é urgente. Se fosse o Paulo Souza, eu teria pedido demissão, eu teria dito: Landim, não tem como. Dá uma olhada nisso aqui, nessa manifestação dos torcedores. Não tem como, eu tenho que sair, meu trabalho não é bom. E mesmo que ele saia, o cara, ele vai decidir por 46 milhões de rubro-negros e não vai querer trazer o Mister, vai querer trazer outro técnico. Então eu tinha realmente que reagir a tudo isso aqui, porque não é só a entrevista do Mister, foram os descalabros que foram votados ontem no Conselho Deliberativo, e é aquela luz no fim do túnel que o torcedor rubro-negro gostaria de enxergar, mas que não consegue. Não consegue por quê? Porque ele não quer. Porque ele não quer. Aí, óbvio, algumas ilações, elas são apresentadas instintivamente. Não é possível, será que tem interesses particulares realmente na manutenção do Paulo Souza em torno do seu empresário? Como é que funcionam as negociações? Por que o belga tem que ser contratado de qualquer jeito? Se é um péssimo jogador, entregou a nossa honra lá no Uruguai, não é só por isso. O cara não consegue carregar a bola por 2 metros. Uma série de outras pistas que são emitidas, onde os interesses particulares estão muito acima dos interesses do Clube de Regatas do Flamengo. Portanto, eu quero te dizer uma coisa, companheiro rubro-negro: fora Landim já, fora Marcos Braz urgentemente.
Não adianta demitir o Paulo Souza e deixar o Braz ali, porque é o Braz que vai escolher o Carille. É o Braz que vai escolher o Lucha. Ele não tem competência para isso, entendam isso. Hoje é dia 10 de maio, meus amigos, me parece, dia 10 de maio. E eu vou te dizer uma coisa, companheiro rubro-negro, ainda dá tempo para mudar tudo isso. Dá tempo para que nós vençamos. Viram a entrevista do Paulo Souza? Dizendo que esse ano é um ano de reformulação, um ano de mudança de processo e que nós temos que nos acostumar, ou seja, os caras não querem ganhar nada. Quem são esses caras, meus amigos, para decidir se o teu sentimento, companheiro rubro-negro, é ou não é o de vitória para esse ano? Quem é ele para decidir uma coisa dessa? Esse cara não é nada, esse Rodolfo Landim não é nada, isso não é rubro-negro porcaria nenhuma. Esse cara nunca teve numa arquibancada. Esse cara nunca viajou para ver o Flamengo se não fosse pelas custas do próprio Flamengo. Esses caras não são nada, nada. Quem é que tem alguma coisa? Quem é que tem moral para falar disso? É você, companheiro rubro-negro. E uma outra coisa também, vocês têm que parar de seguir esses caras aí que influenciam mal, viu? Caras que ficam aí, meus amigos, sacrificando moral de quem foi vitorioso pelo Flamengo. Esses caras aí que ficam defendendo os interesses da diretoria. E eu vou dizer uma coisa a vocês. É preciso que se faça uma análise urgente sobre quem é que te influencia. E para terminar, para mim a palavra do Mister é aquela que ele deu ontem no programa. Foi ele que falou. Essa história aí, companheiro, de me disseram, essa história de me contaram e etc. Isso tudo, ainda que de maneira não proposital, isso tudo, meu amigo, pode ter sido interpretado de uma outra forma. Hoje à noite, terça-feira, tem uma live às 10h30, nós vamos falar mais sobre isso. Desculpem a minha verve, mas de fato a situação é muito complicada, é muito difícil você entender que aquele que poderia realmente nos apresentar muitas coisas boas está livre no mercado e por uma questão de capricho, de interesse pessoal, o nosso presidente, esse que os sócios votaram, mas eu não votei nele, quero deixar bem claro nisso, esses que os sócios puseram lá, simplesmente não quer o Flamengo bem. Eu te digo, não emitem pistas de que vai melhorar, vão ter que acabar demitindo depois que o Mister se empregar em algum outro lugar. Quem é ele? Quem é Rodolfo Landim para poder decidir por mim e por vocês? Até mais tarde, 10h30, saudações rubro-negras.